prejuízo de uma empresa, ela sempre vai ser resultado dessa subtração. Venda menos o custo, tá? Quando eu fizer a venda menos o custo, eu estou fazendo lucro ou prejuízo. E como é que eu vou saber que uma coisa é lucro e outra coisa é prejuízo? Eu vou saber que uma coisa é lucro e outra é prejuízo quando a venda, quando você vendeu, for positivo, ou seja, for maior do que o que eu gastei. Aí eu digo que isso é um lucro. Quando eu quiser saber que é um prejuízo, significa que a venda é menor do que o custo, tá certo? E aí, o que é que vocês vão ter? Por exemplo, para vocês entenderem o que é lucro ou prejuízo. Tem essa caneta e suponha que eu gastei R$3 para confeccionar ela, tá? O preço de venda é de R$10, certo? Então, o custo é 3, a venda 10. Se eu vender essa caneta, eu vou fazer 10 menos 3, 7. Então, eu tive o lucro de R$7. Se eu não vendo a caneta, então eu tenho venda zero. Então, eu tenho um prejuízo de R$3. Significa que o prejuízo é quando você ou não vende o produto ou o preço da venda não cobre o custo, tá bom? Então, isso significa a venda é o lucro ou o prejuízo. Aí, vamos lá. O que é o percentual, né? O percentual de alguma coisa sobre outra significa a razão entre a pergunta e aquilo que eu quero analisar. Então, por exemplo, quando eu falo percentual do lucro sobre a compra, eu quero saber assim, quantos por cento eu estou tendo lucro sobre a compra, tá bom? Então, esse venda menos o custo nada mais é do que o lucro sobre a compra. E aqui do mesmo jeito, lucro sobre a venda. Quando eu tiver um prejuízo, aí eu vou fazer o percentual do prejuízo, né, sobre o custo e do prejuízo sobre a venda. Por que eu coloco na forma modular quando eu falo em prejuízo? Porque por mais que eu seja que o prejuízo é negativo, a gente não escreve da forma negativa, né? Então, a gente escreve na forma modulada, valor absoluto. Mas quando eu digo que é prejuízo, a palavra prejuízo, pronto, escrever isso aqui, ó, prejuízo de menos R$20, escrever isso aqui, prejuízo de menos R$20, é a mesma coisa de dizer para vocês assim, ei, vamos subir para cima? Pronto. Prejuízo significa um valor negativo, então você não precisa escrever o sinal de menos na frente do número, por isso que você coloca na fórmula modular, porque é como se você estivesse dizendo, prejuízo de menos 20 é a mesma coisa, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, tá bom? Então, é como se você estivesse fazendo uma redundância matemática. Então, prejuízo, você escreve na forma modular, porque eu já sei que aquele valor foi um déficit e é negativo, tá bom? Modular significa valor absoluto. Isso vocês estudaram no primeiro ano, ano passado, teoricamente. Então, o que é uma função modular? Uma função modular significa deixar qualquer valor numérico em termos positivos. Ou seja, quando você diz que uma temperatura está abaixo de zero, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, quando eu digo está abaixo de zero, eu estou dizendo que na forma absoluta modular, aquele 3 é um 3 negativo, tá bom? Então, número na forma modular, ele vai ser escrito sempre na forma positiva, ou seja, você deixar positivo no número que está negativo. Isso vocês conseguem ver também no primeiro ano na física, quando se fala em movimento progressivo e movimento retrógrado, que está relativo à posição, desculpa, o sentido do movimento e a velocidade, em que eles são opostos ao sentido do movimento e está negativo. Mas quando a gente pensa em valor absoluto, você fala velocidade positiva. Você não diz que a pessoa está andando a menos 80 km por hora, tá? Você diz que um veículo está a 80 km por hora.
Mas aí quando você fala que aquele veículo está em movimento retrógrado, significa que a sua velocidade está à contrária do sentido do movimento. Lá vai eu misturando agora a física, né? Então, isso também é uma forma de vocês aplicarem o módulo, tá bom? Função modular é muito interessante por isso, porque ela tem várias aplicações, seja na física ou, né?